Olha a Glaze. Olha a Glaze mentindo. Glaze, mente aqui pra gente. Mente pra gente. Vai lá. Pode pôr o vídeo da Glaze mentindo. O presidente Lula convidou o ministro Lewandowski, ele sabia que o ministro tinha contratos privados. E o ministro formou que ia cumprir a lei e desvencilhar-se de todos os contratos, o que fez. Não há problema, irregularidade nenhuma, crime nenhum ele ter contrato de consultoria. E o ministro prestou um relevante serviço para o país. E quero aqui lembrar que toda essa apuração feita em relação ao Banco Master foi feita sob a gestão do ministro Lewandowski, a gestão da Polícia Federal. E foi na gestão do ministro Lewandowski que o presidente do Master, o Vorcaro, foi preso. Então, essa situação que tentam ligar o governo, o ministro Lewandowski, é uma tentativa da oposição. O governo tem sido firme, decidido em fazer a investigação, seja a fiscalização do Banco Central, seja a investigação da Polícia Federal. Então foram nesses últimos 10 meses que isso aconteceu. Como diria um amigo meu, Darcio Bracarense, confia na Glaze? Eu não tenho nenhum amigo que fala isso não. Mas e aí? E esse papinho? Não tem nada para ver aqui não. Eu já ouvi muito bandido, mafioso e vagabundo falar a mesma coisa. Quando o cara chega, ele matou alguém, ou ele assassinou, roubou alguém. Sabe aquele cara que é pego com a boca na faca ensanguentada? Não fui não, eu, doutor. Não sou eu não, doutor. Doutor, não sou eu não. É só visitar uma penitenciária, só tem inocente. Todo mundo diz que é inocente na prisão. Olha, mas tem um dado interessante aí nesse depoimento da Glaze. Graças a Deus a gente tem a Glaze no PT para fazer algumas confissões. Porque quando ela disse que o Lewandowski avisou o Lula estava ciente que ele estava colocando no Ministério da Justiça um contratado do Vorcaro. Pois é, e se a tese que eu tenho levantado estiver correta, isso comprova, portanto, a organização criminosa. Porque você tem o núcleo financeiro, eles não tratam a turma do 8 de janeiro por núcleos. Então a gente tem que fazer a mesma coisa. Observemos como é que está montada essa organização, a rede. Você tem um núcleo financeiro operacional, com o Vorcaro, o outro lado, os seus diretores do Banco Master, tem a turma, né, até mesmo a possibilidade de ter alguém dentro do Banco Central, então você tem um núcleo operacional, financeiro. Você tem um núcleo político, Jacques Wagner, Rui Costa, que faziam o quê? Traziam os estados para colocar os seus programas de transferência de renda, consignados, credicestas e outros mais, e a proteção, porque tem deputado e senador envolvido nisso aí. E você tem um núcleo jurídico. E aí você, obviamente, começa a perceber que o Toffoli viaja com o advogado do Vorcaro, o Lewandowski prestava consultoria, o Guido Mantega prestava consultoria, a mulher do Alexandre de Moraes, tá aí, um núcleo jurídico. Inclusive com o próprio Alexandre de Moraes, fumando charutos e tomando vinhos na casa do Vorcaro. Portanto, você tem uma organização criminosa. E a pergunta é, quem é o chefe? Quem é o chefe? A Glaze acabou informando, de forma talvez subliminar, o chefe. Por quê? Se o Lula sabia, o Lula, obviamente, colocou o Lewandowski na cena do crime. Sendo assim, se ele tinha ciência, e obviamente todo mundo sabe as relações do Vorcaro com todo esse grupo, inclusive com o careca do INSS, que pagava uma mesadinha para o filho do Lula, a gente tem uma organização criminosa formada e a Glaze confirmando isso, meu amigo Marco Antônio. Meu querido Darcio Bracarense, eu gosto de ouvir esquerdista mentir, pirar na mitomania deles, porque, Fred, tá só começando o Festival de Paranoia do primeiro semestre de 2026, hein? Esse festival ele vai estar cheio de atrações. Tem Master, tem Vorcaro, tem INSS, tem Glaze, tem Lewandowski, tem Gilmar Mendes, tem Alexandre de Moraes, tem Toffoli, tem Tayaya, meu Deus, tem Resort, tem Tigrinho, tem tudo, tem tudo. É uma bênção. Agora é a hora do povo brasileiro abrir os olhos, meu querido Fred, porque olha isso, até o Sakamoto não está querendo acusar o Lewandowski. O Sakamoto está tanto na defensiva assim, por quê, meu amigo? Vai lá, vídeo 3. Batendo nessa tecla, para não entrar no mérito de que se... Porque eu concordo com o José com relação a essa diferença entre legalidade e moralidade. Nem tudo que é imoral é ilegal, mas
não apenas para uma fumaça do bom direito, né, numa fumaça do respeito à coisa pública, né, falta transparência, no mínimo falta transparência. Então, ou seja, determinadas coisas como a relação estabelecida com a família do ministro, com um banco, né, que era um morto-vivo, né, ele demanda mais transparência exatamente para que a gente não descubra cadáveres fedendo aqui e ali. Né, ninguém está falando aqui que Lewandowski moveu a montanha A ou a montanha B para favorecer o Master, até porque a Polícia Federal, que estava sob sua responsabilidade, vem desenvolvendo um trabalho exemplar nesse processo. Mas o fato da Polícia Federal estar desenvolvendo um trabalho exemplar no processo de investigação do Banco Master não torna desnecessário a transparência por parte do Lewandowski. O cara tá parecendo um acrobata. Aquele acrobata Daiane dos soviético que se não acertar o pulo, o regime mata. Sabe aquele acrobata soviético que se o cara não acertar o pulo, o regime vai lá e vai assassinar o cara? Tá desesperado, bicho. Cara, virou a Daiane dos Santos da retórica defensiva Nádia política. Comaneci. Nádia, é verdade. Olha, a Glaze, obviamente, aí, né, deu uma entregadinha, mas eu acho que é porque ela não tinha opção, né? Isso, obviamente, viria à tona de um jeito ou de outro. Eles estão meio que se antecipando, falando, nós estamos sendo honestos porque não temos nada a esconder. Uma táticazinha aí, uma jogadinha petista aí, não porque eles não tenham nada a esconder, mas na esperança que o que está sendo escondido já não seja revelado, porque eles soltam um pouquinho. A grande questão, e acho que o Sakamoto tentou falar isso, né, é a base do raciocínio dele, mas claro, muito bem invernizado ali de uma escorregada semântica para que o regime não perceba que seu lacaio está muito agressivo, é justamente uma questão de que o Lewandowski, enquanto ministro da Justiça, é o chefe da PF. Então, a PF tem que investigar uma instituição que tem contratos com seu chefe. Esse é o grande absurdo. E, se for verdade que ele não saiu em decorrência do que foi revelado, é pior ainda. Seria melhor que ele tivesse saído. Seria melhor que ele tivesse aceitado que, olha, não estou em condições de presidir o Ministério da Justiça aqui, porque situações que me envolvem, que têm relações econômicas e financeiras comigo, estão sendo investigadas. Então, como ele estava presente ali o tempo inteiro, e ainda que se fale, ele avisou o Lula, a Polícia Federal fez um excelente trabalho, talvez fez um excelente trabalho, mas a gente não sabe, nunca vai saber, a menos que as investigações se aprofundem e mostrem isso, se a idoneidade do Lewandowski prevaleceu a todo tempo. Se a todo tempo ele estava permitindo que a Polícia Federal, que obviamente tem vários setores, estivesse exercendo a sua atuação na mais plena da sua capacidade. Fez um trabalho excelente, talvez pudesse ter feito um trabalho ainda melhor. E esse é o grande empecilho aqui. Esse é o grande problema aqui, né? Além dos vários outros problemas de todo esse pessoal sendo investigado. E, curiosamente, é muito engraçado, falei isso no programa, numa entrevista que eu fiz aqui em Goiânia ontem, e falando aqui de novo. Curiosamente, todos aqueles que se diziam os defensores da democracia, que estavam rompendo as leis, rasgando a Constituição, destruindo a dignidade humana no Brasil para defender a democracia, são os principais envolvidos nessa situação. A gente está vendo aí Toffoli, a gente está vendo Moraes, a gente está vendo Lewandowski, a gente está vendo Lula com as reuniões secretas. Então tem muita coisa ainda para a gente descobrir. Eu acredito que esses malabarismos vão continuar, mas o fato do Lewandowski ter permanecido ali enquanto chefe durante a investigação de algo que o afetava diretamente é indesculpável, e não adianta a Glaze vir agora com a sua narrativazinha de que não temos nada a esconder, não. Só uma coisa, Marco Antônio. Claro. Você reparou que ela falou assim, mas ele não interferiu. Mas como assim? É grande bebê, coisa. Ô, bebê, confia. Já ouviu essa palavra? Confia. Ela falou, confia. É a palavra dela. Só que daí o problema é esse, né? O estudante de direito, ele... É impressionante como essas faculdades de direito viraram máquina de lavagem cerebral, preparando essa garotada para ser burocrata, sabe? Tudo é uma espécie de raciocínio silogístico estúpido, desprovido de uma régua moral e de uma discussão mais inteligente. E a gente tem esse negócio, né? Você presume sempre a boa-fé da pessoa, da pessoa que você não conhece. Mas quando a pessoa passa a vida inteira mentindo, né? De um partido de estelionatário, partido de bandido, de cleptocrata, de safado, de maluco, de extremista, de radicaloide.
E daí você fala, não, continuam votando nessa pessoa. Essa pessoa ainda existe. É que nem a Benedita da Silva. Você fala, cara, a Benedita da Silva existe, ela tá lá. É Erundina. Quem que é Erundina, bicho? Olha que cultura... Para mim, todo político ruim é retrato de uma cultura pobre e miserável nossa. Cada um deles é uma espécie de percentual da piscina cultural demonstrada na política por meio desse sistema idiota que a gente inventou, que de legítimo não tem absolutamente nada. Mas, enfim, divago aqui, porque estou empolgado na companhia de vocês. Vocês me alegram. Não, mas você tem toda a razão. O histórico do Lewandowski nos já coloca uma suspeição na atuação dele. Então, assim, independente... Pô, o cara sentava para fazer reunião com a turma do MST, bicho. Assim, tem o filho dele, tem os contratos, tem essa putaria toda já com... Tudo que envolve master, se me desculpa, para qualquer lado. O cara recebeu, é comunicador, influenciador da direita, sei lá o quê. Recebeu para falar, a gente tem que saber quem é, tem que abrir. É o que o Rony falou desde o começo. Tem que abrir, a gente tem que saber quem é. A gente precisa saber onde a gente está pisando, quem é essa pessoa que está atrás do microfone falando, sabe? E mais do que isso, não é para gerar dúvida dentro da direita. Estou falando isso porque a nossa régua, o nosso crivo é alto, né? O meu crivo é alto, por isso que petista não entra aqui em casa.